Nossa história começa em um colégio totalmente normal, onde o diretor é uma criatura marinha que se veste como Peter Griffin. O professor da turma é literalmente um tiranossauro Rex, e todos os alunos são animais selvagens, exceto por Jim, um humano estupidamente feio, que apesar de odiar todos os animais, esse verdadeiro demônio do Riz, obviamente se verá com muito mais waifus de Pokémon do que ele pode lidar, conforme essas garotas animais viram sua vida de cabeça para baixo. Mas tudo isso começa no primeiro dia de Jim no zoológico que eles chamam de escola, que começa imediatamente com o pé esquerdo quando Jim percebe que a única comida servida na cafeteria são insetos, grama e carne crua. E quando ele pede carne crua e pede a gorila da cantina para cozinhá-la para ele, ela, com razão, acha que Jim é um idiota. E para piorar as coisas, Jim acidentalmente se senta na mesma mesa que Hanka, uma pequena garota lobo com um QI de 1 dígito, que imediatamente acredita que Jim está tentando roubar sua comida como um animal selvagem. Então, não querendo problemas, Jim decide dar a ela sua carne espessa e suculenta, o que instantaneamente acalma a chihuahua tonta. Grata pela sua generosidade, Hanka sobe na mesa e anuncia que Jim recebeu permissão para se juntar à sua matilha, o que ele imediatamente recusa enquanto tenta ao máximo ignorá-la, temendo que Hanka possa diminuir suas células cerebrais apenas por estar perto dele. De repente, no entanto, Hitomi, o único outro humano na escola, pede para se sentar ao lado de Jim, ao que ele, claro, imediatamente concorda, enquanto começa a fantasiar com todos os animais desaparecendo da escola para que ele possa viver uma vida escolar pacífica só com ele e sua amada Hitomi. Mas esse sonho é rapidamente destruído quando Hanka começa a gritar para Hitomi ficar longe de seu novo membro do bando, o que faz Hitomi fugir aterrorizada. Frustrado com isso, Jim chama Hanka de idiota completa, enquanto mais uma vez se recusa a se juntar à matilha dela, apontando que todos os outros alunos estão formando matilhas com os seus próprios semelhantes, e que uma matilha de lobos com um humano é completamente antinatural e estúpido. Hanka nega isso com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como uma criança humana corajosa a salvou de um grupo de ursos que a estavam assediando, o que a fez perceber que outras espécies também eram bondosas, e ela sai correndo chorando. Mais tarde naquela noite, no entanto, Jim percebe que foi ele quem salvou Hanka naquela época. Mas diferente do que ela lembra, na realidade, os ursos apenas o espancaram impiedosamente, o que iniciou seu ódio duradouro por animais. No dia seguinte na escola, Jim vê como Hanka está tão desesperada para fazer parte de uma matilha que colocou uma cabeça de cavalo falsa e voluntariamente se tornou a serva de Kuro, uma garota zebra que lidera o orgulhoso e nobre grupo de cavalos. Irritado com o comportamento altivo e arrogante de Kuro e a maneira desrespeitosa com que ela trata seus subordinados, Jim decide intervir em favor de Hanka e aponta como zebras são, na verdade, burros, e não cavalos orgulhosos e majestosos como Kuro afirma. Este fato choca completamente Kuro, que se recusa a ser comparada a um bando de burros feios jogando Magic, The Gathering casualmente. Então, Jim decide provar isso de uma maneira verdadeiramente de macho alfa, agarrando Kuro e expondo o rabo de burro dela para todos, que não se parece nada com uma cauda de cavalo. Completamente envergonhada por sua verdadeira natureza de burro ser revelada, Kuro foge imediatamente. E ao ver que Hanka fica sem matilha mais uma vez, Hitomi a encontra mais tarde naquele dia, e graciosamente decide convidá-la para entrar no clube de culinária que ela começou com Jim. Mas enquanto conversam, as duas são atacadas por 3 ursos que planejam comer Hitomi, porque aparentemente isso é algo que você pode fazer nesta escola, eu acho. Surpreendentemente, no entanto, Hanka salta destemidamente para defender Hitomi, dando a sua nova amiga uma oportunidade de escapar. Enquanto isso, Jin chega momentos depois de Ranka ser facilmente subjugada e simplesmente atinge os ursos com spray de urso que ele tirou aparentemente do nada, neutralizando-os instantaneamente, mas acidentalmente atingindo também o Chihuahua bobo no processo. Os ursos imediatamente limpam o spray e voltam à ação quase matando Jin. Isso enfurece Hanka, cuja ira canaliza uma aura dourada ao seu redor e ela lentamente se transforma em Super Saiyan, atingindo alturas de força sobre-humana nunca antes vistas por meros mortais. E então ela é lançada para longe sem esforço. Felizmente, Hitomi retorna com o seu professor de T-Rex perfeitamente normal, que literalmente apenas morde um dos ursos estudantes, porque aparentemente isso é algo que você pode fazer nesta escola. Depois Jin agradece a Hanka por tentar salvá-lo e a Hitomi, mesmo que ela tenha falhado completamente, e por fim concorda em se juntar à alcateia dela como forma de gratidão, o que deixa Hanka tão feliz que ela salta sobre ele e começa a lamber seu rosto como um cachorro feliz, enquanto Hitomi está muito embaraçada para olhar. No dia seguinte, após a escola, Jin informa Hanka que ela precisará passar em um teste de culinária para entrar no clube de culinária, quando Yukari, uma garota koala, aparece do nada e imediatamente concorda em fazer o teste também, mesmo que ninguém faça ideia de quem é essa estranha. E quando eles perguntam por que ela quer se juntar, Yukari revela que, como uma koala, ela só comeu folhas de eucalipto durante toda a sua vida, mas vagamente se lembra de ter comido algo incrivelmente delicioso uma vez. E agora está em uma missão para descobrir esse sabor misterioso do seu passado. Jin, no entanto, que mal tolera Hanka, não quer mais pessoas se juntando ao clube de culinária, pois seu verdadeiro objetivo é ficar sozinho com sua amada Hitomi. Então ele planeja fazer Yukari desistir do clube, desafiando-a a cozinhar um prato incrivelmente delicioso que impressionaria até mesmo os deuses do anime.
Mas Yukari surpreendentemente aceita o desafio sem muita resistência e rapidamente prepara um prato de massa enfeitado com folhas de eucalipto, que as meninas adoram, para o desgosto de Jin. Mas quando chega a vez de Hanka passar no teste, Jin tem que ficar de olho nela para garantir que ela não incendeie a escola inteira, já que ela tem habilidades culinárias de uma caixa de papelão, carrega a carne com a boca e até lava os ingredientes com sabão. Enquanto isso, Yukari observa Jin e Hanka cozinhando juntos e se pergunta por que Hitomi não está chateada que Hanka está tentando roubar seu homem. No entanto, em resposta, Hitomi calmamente responde que Jin e ela são apenas amigos. Dano emocional. Atingido pelo fato de estar na zona de amigos, Jin começa a chorar, mas imediatamente culpa as cebolas que está cortando. Mas agora Jin odeia Yukari ainda mais do que antes e cria um plano diabólico para garantir que ela nunca entre no clube. Ele agarra Hanka pelos ombros e a convence de que tudo o que ela precisa para cozinhar uma refeição deliciosa é colocar todo o seu amor nisso, o que imediatamente a motiva a dar o seu melhor. Mas o resultado final é um prato nojento e repugnante que ela pensativamente chamou de amor de Hanka. É quando Jin revela que Yukari deve agora passar pelo segundo desafio, que é comer a abominação do prato de Honka. Infelizmente, no entanto, Jin é atingido com a carta reversa do Uno quando Honka implora para que ele também prove seu amor, pois ela acredita que é Gordon Ramsay, mesmo estando mais próxima de ser um sanduíche idiota. Mas enquanto Gin luta contra Honka, Yukari decide se aventurar e dá uma mordida no prato de Honka. E para a surpresa de todos, Yukari reconhece este prato como o sabor misterioso que ela sempre procurou, que agora se lembra de que era na verdade excremento de koala, que os filhotes de koala devem comer para desenvolver resistência às toxinas nas folhas de eucalipto. Essa percepção petrifica Yukari, mas ela ainda não consegue se impedir de comer o amor de Honka. Enquanto isso, Kurumi, uma garota gato, observa secretamente toda essa horrível podridão se desenrolar. No dia seguinte, Kurumi entra de fininho no clube de culinária e usa seu ronronar hipnótico e fofo para manipular o grupo a deixá-la entrar. Mas, embora Gin não seja afetado devido ao seu ódio por animais, as meninas rapidamente se afeiçoam a Kurumi e permitem que ela se junte a eles. E enquanto elas cozinham juntas, Yukari e Hitomi ficam completamente encantadas por Kurumi, enquanto Honka teme estar perdendo seu lugar no clube. Quando Kurumi acredita que conquistou a maioria do clube, ela então usa seu ronronar hipnótico fofo para manipular as garotas a largarem o clube de culinária e começarem um clube de soneca em vez disso. Mas, surpreendentemente, elas superam o hipnotismo e se recusam, pois as garotas estão seriamente comprometidas com suas ambições culinárias. Vendo seu plano desmoronar, Kurumi afirma que agora está entediada com elas e sai do clube. No dia seguinte na escola, Honka salta animadamente no rosto de Gin ao revelar que encontrou um novo membro para o clube. Mas esse novo membro é na verdade Melby, uma preguiçosa que mal consegue levantar a cabeça da mesa. E quando finalmente se levanta, cai imediatamente após dar apenas alguns passos. Sem outra escolha, Jin carrega a Melby de volta para o quarto dela, que está surpreendentemente cheio de equipamentos esportivos. Honka então tenta ajudar Melby a tomar banho, enquanto Jin tenta desajeitadamente não olhar para ela. Mas ele meio que não tem escolha quando Melby superaquece e quase se afoga depois que Honka sai correndo para pegar sabão. E depois de ter que dar banho e limpar Melby de forma desconfortável, ela agradece a Gin por deixá-la entrar no clube, o que Jin imediatamente nega. Mas quando Melby revela que sempre se sentiu solitária antes de conhecer Honka, Gin se sente culpado e decide deixá-la entrar, o que deixa Melby incrivelmente feliz. Mas ela imediatamente desmaia após falar demais. Jin também decide deixar Kurumi entrar no clube, pois sabe que ela os tem seguido secretamente o dia todo. Em resposta, Kurumi surpreendentemente admite que na verdade só quer ser amiga de todos. Mas ao dizer isso em voz alta, ela fica extremamente embaraçada. Então afirma que odeia todos e imediatamente sai correndo. E com isso, o clube de culinária agora tem 2 novos membros. O grupo então decide comemorar esse feito cozinhando e comendo um delicioso curry juntos, mas Melby desmaia novamente devido à energia necessária para mastigar. No dia seguinte na escola, Miki, a presidente do conselho estudantil, se dirige a toda a escola e alerta a todos para evitarem amizades entre espécies, pois é perigoso e antinatural para os animais socializarem com outras espécies. No entanto, assim que retorna ao seu escritório, ela imediatamente tira suas roupas, revelando que na verdade é um rato topeira pelado, que vê roupas como antinaturais e humilhantes. Enquanto isso, o líder do exército de ratazanas toupeiras informa Miki que eles estiveram documentando as atividades do clube de culinária, mostrando-lhe um vídeo detalhado descrevendo cada membro do clube. E com essa evidência, Miki conclui que Jin está obviamente tentando formar um harém multiespécies, e envia seu exército para coletar discretamente provas contra ele.
Enquanto isso, no clube de culinária, Gin e Honka são espontaneamente sequestrados por um harém de garotas-leão e levados até King, o leão mais poderoso da escola, que erroneamente acredita que Gin é um mestre do charme que pode ensiná-lo os segredos para namorar entre espécies diferentes. Porque, na verdade, King está apaixonado por Shiro, uma garota impala, que nem sabe que King existe pois ele é tímido demais para falar com ela, e sempre faz com que seu harém faça tudo por ele. Mas com o conselho do Jin, o King finalmente ganha confiança para tentar falar com a Shiro, então ele pede ao seu harém para erguê-lo e carregá-lo para fora da sala. Mas eles acidentalmente batem sua cabeça grande na moldura da porta. E durante o resto do dia, King tenta se aproximar de Shiro várias vezes, mas acaba assustando-a a cada oportunidade devido ao seu comportamento incrivelmente intimidador. Ele até tenta se esconder nos arbustos para ela como um verdadeiro cavalheiro, mas de alguma forma isso também não funciona. E no final do dia, até os ratos topeira, que têm gravado cada momento do constrangimento de King ao longo do dia, se emocionam ao ver King falhar repetidamente. Mas as coisas rapidamente ficam loucas no dia seguinte na escola, quando um grupo de leões machos de repente desafia King pela posse de seu harém, enquanto mantém Shiro refém, pois perceberam que King tem uma estranha obsessão por ela. Mas certamente não há nada de estranho em perseguir sua paixão dos arbustos. Mas quando um dos leões ameaça devorar sua amada Shiro, King imediatamente se transforma em Super Saiyan, com o cabelo arrepiado, e derrota todos eles em questão de segundos. Mas quando King está prestes a acabar com o último leão, ele surpreende a todos cortando sua impressionante juba negra, que infelizmente era a única razão pela qual seu harém o amava, fazendo com que eles o deixassem. Mas com este ato audacioso, King consegue finalmente se comunicar com Shiro, enquanto ele confessa seus sentimentos a ela. No entanto, Shiro responde que ainda não está pronta para um relacionamento, pois não está no cio, e os dois concordam em ser apenas amigos por enquanto caminham de mãos dadas, enquanto os ratos topeira continuam a gravar tudo como um bando de estranhos. Mas depois de assistir ao vídeo de toda essa situação, Miki está ainda mais convencida de que Jin não está apenas tentando criar um harém multiespécies para si mesmo, mas também está tentando fazer com que outros machos façam o mesmo. Então, ela decide finalmente confrontá-lo de uma vez por todas, apesar disso significar ter que vestir roupas, o que é tremendamente embaraçoso para ela, e ela não consegue entender como os outros estudantes conseguem simplesmente andar por aí com roupas como um bando de esquisitos sem vergonha. No caminho para o clube de culinária, no entanto, Miki e seus ratos topeira dão de cara com Kurumi, que como gata está ansiosa para brincar com seus novos amigos roedores. Mas para proteger a sua rainha, os ratos topeira sacrificam-se bravamente para serem os brinquedos de Kurumi, enquanto Miki segue em frente para confrontar Jin. Assim que chega à sala do clube, Miki imediatamente acusa Jin de ser um pervertido, enquanto simultaneamente tira novamente suas roupas, e ordena que Jin desfaça imediatamente o clube de culinária, que ela diz ser apenas um disfarce para ele criar seu harém. Mas justamente quando Jin nega essa alegação, King entra casualmente com um timing impecável e oferece a Jin alguns conselhos sobre como gerenciar um harém. No entanto, quando Hanka salva os ratos topeira de serem comidos por Kurumi, os ratos topeira convencem Miki de que não há nada de estranho ou errado em ser amigo de outra espécie, afinal, e Miki decide deixar o clube de culinária em paz por enquanto, mas promete continuar vigiando Jin de perto. Algum tempo depois, é revelado que após King cortar o cabelo, seu trono ficou disponível e os rapazes da escola começaram a lutar entre si para ver quem pode ser o próximo macho alfa ou leão superior da escola, ou algo do tipo. E há rumores de que uma pessoa desconhecida tem derrotado sozinha todos os outros concorrentes ao trono de King. Enquanto isso, Farrell, a irmã mais velha gigante de Hanka, chega à escola de Hanka, mas se esconde nervosamente enquanto espia sua irmãzinha. Mas quando ela ouve Jin chamar Hanka de cadela burra, ela entra furiosamente no clube de culinária e ameaça arrancar a cabeça dele. Mas sua raiva é rapidamente amenizada quando é lembrada de como Hanka é fofa, o que é estranho, porque amar sua irmã geralmente é algo reservado para protagonistas de harém. Farrell então pede para Hanka voltar para a sua alcateia, mas Hanka recusa, alegando que Jin e ela são basicamente marido e mulher agora, o que Jin, claro, nega imediatamente. Mas por causa disso, Farrell fica convencida de que a única maneira de trazer Hanka de volta é tornar Jin também um membro do bando. Mas quando Hanka diz que isso só faria odiá-la, Farrell fica completamente devastada e derrotada por essas palavras, e precisa ser carregada pelos membros do seu bando. No dia seguinte, vários rapazes leões acreditam por engano que Jin é realmente poderoso o suficiente para ter derrotado Farrell e decidem que agora precisam derrotá-lo para ganhar o trono do rei. No entanto, Hina, uma hiena, aparece do nada e derrota os leões instantaneamente em apenas alguns segundos, enquanto um grupo de fãs meninas de Hina assiste impressionado. Hina então desafia Jin para uma luta para provar que é mais forte que Farrell, mas Jin imediatamente se recusa a lutar com uma garota, o que deixa Hina completamente desprevenido. Hina insiste que ele é um menino, mas fica completamente sem palavras quando Jin apenas aponta que só os animais fêmeas parecem meio humanos, enquanto os machos não. Isso faz com que Hina invada o clube de culinária mais tarde naquele dia, determinada a provar para Jin que ele é de fato um homem, e se recusa a sair até que Jin admita isso. Então Jin simplesmente concorda sem hesitação que Hina é um homem e o manda embora.
Mas Hina sabe que isso não é sincero e decide provar de uma vez por todas que ele é um homem. Enquanto isso, os ratos toupeira dizem a Mickey que Hina está causando problemas no clube de culinária e mostram a ela um vídeo de Jin puxando as calças de Hina, o que faz Mickey desmaiar de choque. Na realidade, no entanto, Hina está tentando provar que é um homem, enquanto Jin está desesperadamente lutando para manter as calças de Hina. Mas quando Jin revela que as hienas fêmeas também têm um baguete entre as pernas, Hina fica completamente chocado ao descobrir isso, e percebe que, na verdade, era uma fêmea o tempo todo. Mais tarde naquela noite, Hina anuncia à sua família que aceitou ser mulher, e sua família fica feliz que ela finalmente percebeu isso. Então eles lhe dão um uniforme feminino que estavam guardando para essa ocasião exata, e seu irmão até lhe dá um novo corte de cabelo. Mas isso deixa Hina completamente sobrecarregada, e ele volta a se chamar de masculino. Algum tempo depois, à medida que o festival esportivo escolar se aproxima, Hanka está extremamente empolgada em fazer o clube de culinária participar, mas fica completamente arrasada quando todos os outros se recusam, exceto Meabi, que surpreendentemente também quer competir, apesar de ser tão frágil. Assim, ao longo do resto do dia, Hanka e Meabi começam a treinar para a competição, embora o menor esforço de caminhada faça Meabi desmaiar. E as coisas só pioram a partir daí, à medida que as garotas decidem ajudar os ratos toupeira a construir o campo de esportes para o festival, e Meabi continua a desmaiar o dia todo, e até esmaga acidentalmente um dos ratos toupeira com sua padaria. Mas a disposição de Meabi para ajudar, apesar de quão frágil ela é, inesperadamente inspira os ratazanas toupeira a trabalhar ainda mais duro, e sua determinação inabalável até alcança Hitomi e Jin, que são inspirados a participar da competição afinal. Nesse mesmo momento, Meabi de repente ganha a capacidade de se mover em velocidades normais, o que para ela basicamente parece como se fosse o Sonic. Mas enquanto Hanka elogia essa nova energia como resultado de seu treinamento rigoroso, Meabi desaba imediatamente, o que, para ser justa, é basicamente exatamente no que consistia seu treinamento. Meabi é então levada para a enfermaria, onde logo fica claro que ela na verdade está resfriada, o que aumentou temporariamente sua frequência cardíaca e a deixou agitada. No entanto, com Meabi agora incapaz de participar do festival esportivo, o resto do time decide dar o seu melhor e vencer em sua homenagem. Mas a realidade logo os atinge como minha mãe com um chinelo quando o clube perde todas as competições, apesar dos seus melhores esforços, pois eles simplesmente não conseguem igualar as várias habilidades naturais dos outros animais, e o clube de culinária termina as competições da manhã com 0 pontos. Mas para as competições da tarde, Jin tranquiliza Hanka de que eles ainda podem vencer o festival esportivo, já que os próximos desafios são adequados para suas habilidades naturais. E isso é rapidamente comprovado quando Yukari vence facilmente a competição de queda de braço contra os gorilas, graças à força de agarrar inesperadamente poderosa de um koala. E Jin também garante uma vitória na corrida de resistência sob o sol escaldante, já que os humanos têm mais resistência do que todos os mamíferos, mas ele mal sai vivo. No entanto, a equipe dos chimpanzés recorre ao jogo sujo, envenenando Hitomi antes da competição de natação, levando Meabi a ignorar seu resfriado e tomar o lugar de Hitomi, já que preguiças aparentemente têm excelentes habilidades de natação, que Meabi usa com grande efeito para rapidamente assumir a liderança na corrida, até que a equipe dos chimpanzés trapaceia novamente usando um barco literal, fazendo com que Meabi quase se afogue. Mas apesar disso, Farrell, seus capangas, os ratos toupeiras e toda a multidão começam a torcer por Meabi, dando-lhe força e resistência para terminar a corrida, antes de sucumbir à exaustão e desmaiar como de costume. E em um final dramático, Hanka corre por um desafiador percurso na selva e usa sua incrível velocidade de lobo para alcançar a equipe dos chimpanzés, e até ameaça que nunca mexam de novo com o clube de culinária antes de vencer a corrida sem esforço. E com esta vitória final, o clube de culinária garante a primeira posição no festival esportivo e sai vitorioso. Vários dias depois, uma garota panda chamada Mei Mei chega à escola em uma limusine vermelha, cercada por uma multidão de fãs adoradores que amam pandas. Mas devido à sua espécie ser tão rara, Mei Mei é na verdade uma mimada que está acostumada a ser paparicada e ter todos os seus caprichos atendidos, geralmente pelo seu gerente panda vermelho. Enquanto andava sem rumo pela escola, Mei Mei é atraída para o clube de culinária por um aroma irresistível e, em um ato audacioso de grosseria, ela come todos os bolinhos que Jin tinha feito. Mas, quando Jin e Yukari estão prestes a aplicar uma justiça estilo da Bibabui nela, Mei Mei revela que é a nova aluna panda e os membros do clube ficam imediatamente maravilhados e impressionados por estar na presença da nova estrela da escola. Jin, no entanto, é completamente imune ao seu charme e não está impressionado com o seu status, e simplesmente a agarra e a expulsa da sala do clube. Nunca tendo sido tratada assim antes, Mei Mei está completamente envergonhada e confusa. Então, no dia seguinte na escola, ela tenta se aproximar de Jin e até lhe oferece dinheiro em troca de ingressar no clube de culinária, mas ele imediatamente diz para ela sumir, o que nunca tinha acontecido com ela antes. No entanto, recusando-se a desistir, Mei Mei suborna os outros membros do clube com presentes caros para deixarem ela entrar no clube.
Mas justamente quando ela pensou que seu plano tinha funcionado, Jin continua a tratá-la como uma mimada e insiste para que ela siga os mesmos padrões que todos os outros, incluindo cozinhar e limpar após si mesma. E quando o gerente de Mei Mei tenta limpar a bagunça que ela fez, Jin mais uma vez defende seus princípios e obriga Mei Mei a limpar a bagunça sozinha, o que a deixa muito envergonhada. Mas ao continuar a ser repreendida por Jin, Mei Mei percebe, envergonhada, que secretamente está gostando do tratamento severo de Jin com ela. No dia seguinte na escola, Mei Mei volta para o clube de culinária, para desgosto de Jin, que agora está determinado a encontrar uma maneira de expulsá-la definitivamente do clube. É então que Jin decide que para Mei Mei se juntar ao clube, ela precisará da aprovação unânime de todos os membros do clube, incluindo Kurumi, que, assim como um gato típico, reage negativamente a estranhos que tentam invadir seu espaço. Então, para deixar Kurumi mais confortável com Mei Mei, o grupo decide trancar Mei Mei em uma jaula, uma situação que ela também secretamente gosta. Mas apesar disso, Kurumi ainda se recusa a dar sua aprovação, o que leva a teimosa Mei Mei a prometer que ficará na jaula até que Kurumi finalmente a aceite, e ela passa a noite inteira dormindo no clube de culinária. Na manhã seguinte, Mei Mei acorda e encontra-se em um cobertor que ela acredita ser um presente de Kurumi, quando a gata favorita de todos entra correndo na sala do clube e anuncia que decidiu aprovar a admissão de Mei Mei ao clube. Mas, como Kurumi é uma gata, ela alterna rapidamente entre demonstrar carinho por Mei Mei e depois ignorá-la completamente no momento seguinte. Honka então explica a Mei Mei que, para ser oficialmente aceita no clube, ela deve lamber o líder do grupo. Mas Mei Mei, chocantemente, lambe Jin em vez disso, acreditando que ele é o macho alfa, e fica completamente perplexa quando seu erro é explicado a ela. Algum tempo depois, Iena, após bater palmas novamente, sente-se incerta sobre como agir como uma mulher e decide seguir e observar Hitomi para aprender com ela, pois a considera o epítome da feminilidade. Enquanto isso, Taru, uma pequena texuguinha, aspira a juntar-se ao grupo de Feral após testemunhar como Feral derrotou completamente os valentões na escola. Mas suas esperanças são frustradas quando ela descobre que a única outra membro feminina que seria aceita é Honka. Taru, no entanto, entende isso errado e decide provar seu valor desafiando Honka. Mas a caminho de enfrentá-la, Taru é inesperadamente distraída por um pássaro e começa a persegui-lo como uma idiota. Naquele mesmo momento, a hitomificação de Iena continua enquanto ela tenta imitar a maneira como Hitomi come, sorri e fala, mas de alguma forma sempre acaba parecendo muito masculina e dura. Então Hitomi decide levá-la ao clube de culinária para que Iena possa aprender com mais garotas, mas ela é recebida com uma enxurrada de críticas de Jin sobre sua incapacidade de imitar a sua amada Hitomi. Yukari então sugere que Hitomi aja como Iena, mas agir e se vestir como uma rebelde apenas embaraça Hitomi, o que de alguma forma transforma toda a situação em algo com um pouco de enredo demais para o YouTube suportar. No meio disso, Taru simplesmente invade a sala do clube e desafia Honka a um combate mortal com entusiasmo, mas é rapidamente expulsa da sala por Iena. E quando Taru se levanta e se prepara para voltar, ela é novamente distraída pelo mesmo pássaro e o persegue como uma idiota. Enquanto isso, ao longo do tempo, a hitomificação de Iena parece funcionar à medida que ela começa a falar com uma voz de tom mais alto, começa a agir de forma mais fofa e simplesmente se torna muito mais feminina no geral, e o clube celebra sua mudança bem-sucedida. Mas assim que ela cospe sua comida não digerida, o que é uma parte natural do funcionamento do estômago de uma hiena, a ilusão da transformação de hiena é completamente destruída, e ela percebe que ser uma garota tradicional é impossível para ela. Taru então aparece do nada e tenta mais uma vez lutar contra Honka, mas de repente um grupo de meninos-leão retorna para se vingar de Iena por tê-los espancado alguns episódios atrás e fazem Taru de refém, sem perceber que texugos não se intimidam. Eles começam a socar Taru para tirar aquele sorriso idiota do rosto dela, mas a pele grossa de um texugo do mel a torna quase invulnerável, então Taru não se abala enquanto come um verdadeiro banquete de sopapos, e os leões se cansam de socá-la em vão. Cansada de esconder sua verdadeira natureza, Iena abraça novamente seu lado masculino e derrota os leões em uma demonstração de força masculina. Enquanto isso, Taru basicamente ignora tudo o que acabou de acontecer com ela e mais uma vez desafia Honka para um duelo. Mas quando Honka se recusa categórica a lutar contra este tanque em miniatura, Iena intervém e desafia Taru para uma luta, o que Taru concorda, contanto que ela possa lutar contra Honka em seguida. Mas quando a luta começa, Taru usa seu gás fedorento, que é naturalmente produzido pelo corpo de um texugo de mel. Mas quando o vento o leva embora, o gás fedorento acidentalmente atinge Honka e a nocauteia, o que Taru celebra como uma vitória. Vendo que sua irmã foi machucada, Feral agarra Taru pela cabeça e a joga no chão, causando uma explosão tão poderosa que afasta todos os outros, deixando para trás uma cratera gigante. No entanto, Teru se levanta como de costume, mas fica chocada por sentir dor pela primeira vez na vida, o que a surpreende completamente. Teru então corre imediatamente até Honka e agradece pelo duelo, pois isso permitiu que ela se juntasse ao bando de Ferrel.
Mas Ferrell apenas agarra Teru e torce-a como um pretzel, enquanto nega seu pedido para se juntar ao seu bando. No entanto, quando Ferrell vê o quanto isso faz sua irmãzinha feliz por permitir outra espécie em seu bando, ela imediatamente muda de ideia e deixa Teru se juntar a ela, e o grupo celebra alegremente enquanto Jin ainda está inconsciente no chão. Mais tarde naquela noite, Hina volta para casa para contar à sua família que vai voltar a ser homem, o que as duas hienas aceitam sem hesitação, apesar de terem acabado de comprar-lhe um monte de vestidos novos. Mas de volta à escola, a nova proximidade de Hina com Hitomi só deixa Gin incrivelmente ciumento, pois parece que agora eles compartilham um vínculo único, o que leva Gin e Hina a discutir e brigar pelo afeto de Hitomi. Algum tempo depois, a turma de Jin é enviada para uma excursão à academia marítima da escola, mas Jin fica irritado durante todo o percurso com o comportamento hiperativo habitual de Hanka. Uma vez lá, no entanto, todos ficam impressionados com o quão diferente a Academia do Mar é da escola deles, como o fato de os alunos aqui usarem trajes de banho e as aulas serem realizadas debaixo d'água. Mas, como de costume, Jin não se impressiona com nada do que vê, exceto pela paisagem um tanto romântica que ele espera que o ajude a se aproximar de sua amada Hitomi. Enquanto isso, Kana, uma garota baleia beluga, tenta apresentar um show de boas-vindas cativante para Jin e seus colegas de classe, mas falha miseravelmente ao ficar sem fôlego e foge imediatamente. Vendo isto como uma oportunidade para se livrar de Hanka e finalmente passar um tempo de qualidade sozinho com Hitomi, Jin convence Hanka de que é seu dever, como chefe, animar Kana, fazendo com que ela e Mei corram entusiasmadas. Pouco depois, as meninas alcançam Kana e descobrem que ela secretamente aspira a se tornar uma das ídolas da escola, conhecidas como as garotas golfinho, mas Ruka, a líder das golfinhos, se recusa a deixar Kana entrar no clube delas, já que baleias belugas são muito lentas para acompanhar os golfinhos. Mas quando Jin chega alguns momentos depois, ele diz a Kana que ela deveria mostrar seu talento vocal em vez de dançar, pois as baleias belugas são excelentes vocalistas. Infelizmente, no entanto, Kana é uma cantora absolutamente terrível, então o grupo volta à estaca zero. Mais tarde naquela noite, Gin é surpreendentemente abordado por Ruka, que devido aos padrões de sono únicos dos golfinhos, alterna entre duas personalidades. Uma de suas personas implora em lágrimas para que Jin faça Kana desistir de tentar entrar no grupo idol delas, pois um show de espécies mistas só levaria a uma humilhação pública para Kana. Mas a outra persona de Ruka de repente assume o controle e ameaça Jin para impedir Kana de participar, caso contrário, ela o fará se arrepender. Enquanto isso, assim como Ruka, Kana expressa suas preocupações a Hanka de que espécies diferentes não podem nadar juntas, mas Hanka está confiante de que a ideia de Gin de cantar funcionará, já que ela sabe que ele é um cara confiável e inteligente. Jin acidentalmente ouve isso e, sentindo-se culpado, decide ajudar Kana apontando que ela está tentando cantar com a boca. Mas as baleias beluga na verdade cantam usando uma cavidade especial em suas cabeças, o que Ruka não fazia ideia. Então, no dia seguinte, Kana e o clube de culinária juntam forças para fazer um show para a escola inteira. E para a surpresa de todos, Kana apresenta uma música absolutamente impressionante usando sua cavidade especial, que ressoa no coração de todos na plateia, incluindo Ruka, que fica maravilhado com a beleza da voz de Kana. Isso faz com que as duas personalidades de Ruka converjam, enquanto ambas expressam o desejo de apoiar Kana e ajudá-la a alcançar seu pleno potencial. Essa nova unidade leva a Ruka e os outros golfinhos a se juntarem à apresentação, dançando ao som da bela voz de Kana, resultando em um show impressionante que deixa toda a plateia encantada. E no final do dia, Kana é finalmente convidada a se juntar aos ídolos da escola. Enquanto isso, Gin finalmente tem um tempo sozinho na praia com Hitomi e fecha os olhos enquanto reúne coragem para confessar seus verdadeiros sentimentos por ela. Mas quando ele abre os olhos de novo, fica chocado ao encontrar uma girafa macho aleatória sentada ao seu lado, que responde que também o ama, e Gin imediatamente foge enquanto a girafa o persegue. Algum tempo depois, Mei está com ciúmes que Jin sempre carrega Meubi nas costas e exige que ele a mime da mesma forma. Então Mei pula em suas costas também, o que faz Hanka pular também, e Jin, irritado, joga todo mundo no chão imediatamente. E as coisas só pioram para Jin quando um repentino tufão inunda o subsolo da escola, forçando as espécies que vivem abaixo da escola a compartilhar dormitórios com aqueles que vivem na superfície, e Jin é obrigado a dividir o quarto com Mickey e seu exército de ratos toupeira, que rapidamente tomam conta do seu quarto, transformando-o em seu escritório do conselho estudantil. Mas Gin já está vivendo uma vida bastante celestial, pois sua nova colega de quarto odeia usar roupas. Apesar disso, Jin a obriga a se vestir, aparentemente apenas para irritá-la, já que ele sabe que isso a embaraça tremendamente. Durante o resto da semana, todos os alunos da escola vão até Mickey sempre que tem problemas e invadem completamente o quarto de Gin, o que você já sabe que o leva à beira da loucura. Mas em vez disso, Jin apenas aponta para Mickey que ela trabalha com ainda mais espécies do que ele, o que significa que ela também forma amizades interespécies. Ao perceber que ele está certo, Mickey fica tão feliz que tira absolutamente tudo justo quando o clube de culinária entra na sala e observa, horrorizado e confuso, enquanto os ratos toupeiras sorrateiros continuam a gravar tudo.
No dia seguinte na escola, uma nova aluna transferida chamada Anne vê Gin salvando Ranka de um bando de caninos sedentos que se tornaram totalmente obcecados pelos feromônios sazonais de Ranka. Por causa disso, Anne decide visitar o clube de culinária para conhecer Jin, mas descobre que as únicas pessoas presentes são as garotas e os burros, que estão todos surpresos e animados ao ver outro humano se juntar à escola. Enquanto isso, Jin está ocupado escondendo Ranka em seu quarto do bando de cachorros enfeitados que a perseguem por todo o campus desde manhã. Mas, como Ranka está no cio, isso também a faz agir como uma tonta, e ela de repente pula em cima de Jin, pois não consegue se controlar perto de um demônio tão charmoso. No entanto, Jin rejeita Ranka alegando que a odeia, o que a faz chorar incontrolavelmente. Mais tarde naquele dia, após a escola, Anne finalmente esbarra em Gin e diz a ele que está interessada nele. Mas Gin interpreta isso como uma declaração de amor e a rejeita, o que a enfurece imediatamente. Algumas horas depois, uma Ranka deprimida termina seu ciclo de Ciil e decide se enrolar no cheiro de Jin antes de sair para um passeio noturno. Ela surpreendentemente dá de cara com Anne, que está cozinhando comida lá fora no meio da noite por alguma razão. E Ranka confidencia a ela que está tendo problemas com seu namorado humano. Em resposta, Anne diz a Ranka que ela precisa confrontar Jin diretamente, o que imediatamente a convence a fazer isso. Mas quando Ranka vai embora, Anne secretamente espera que isso acabe com o clube de culinária. No entanto, quando Ranka confronta Jin no dia seguinte sobre por que ele a odeia, ele admite que os humanos são mentirosos cruéis, dando a entender que mentiu quando disse que a odiava, o que Ranka só entende depois que Hitomi explica dolorosamente para ela. Mas com isso, Ranka perdoa Jin e o clube de culinária volta às suas travessuras habituais. Enquanto isso, ver Ranka e Jin se reconciliarem irrita Anne, que volta para sua escola original, a Academia Darwin, onde se reúne com sua equipe, a Aliança das Espécies Extintas, composta por várias espécies supostamente extintas, que buscam a destruição completa da raça humana, pois as consideram a maior ameaça à natureza. E quando o líder deles pergunta se Anne tem o que é preciso para levar a missão adiante, ela assegura que fará os humanos se extinguirem. Quando o festival escolar começa alguns dias depois, Anne retorna à escola de Jin e ajuda o clube de culinária a servir comida para todos em seu pequeno café como parte do festival. Dina também ajuda, mas ela e Anne se desagradam instantaneamente, pois ambas competem pelo afeto de Hitomi. Enquanto isso, Jin apenas fantasia sobre como ele poderá levar Hitomi para um encontro e mostrar suas incríveis habilidades nos jogos do carnaval. Depois, durante uma pausa, Anne sente que sua equipe chegou na academia e, não querendo que Hitomi se machuque, a nocauteia e tenta levá-la para um lugar seguro. Mas Dina intervém antes que ela possa fazer isso, levando a uma intensa confrontação. Ao mesmo tempo, Jin anda por aí, distraidamente fantasiando sobre Anne e Hitomi brigando por ele, e acidentalmente esbarra em Barberry, que é de uma espécie de leões que foi extinta por causa dos humanos, e é um membro da equipe de Anne que imediatamente agarra Jin e quase tira sua vida. Mas King chega justo a tempo para salvá-lo. Em resposta, Barberry imediatamente se transforma em Super Saiyan e investe contra o leão, antes de lançá-lo pelos ares com um golpe rápido. Vendo quão fraco King é para um leão, Barberry culpa isso por seu apego a Shiro e zomba do amor dele por ela. Mas quando Shiro tenta defender King, Barberry apenas a esbofeteia no rosto. E é quando Barberry percebe que errou feio, pois King imediatamente se transforma em Super Saiyan e avança em direção a Barberry. E embora ele faça o melhor para resistir a King, Barberry é finalmente derrotado com um golpe poderoso no crânio. Depois, King e Jin interrogam Barberry sobre quem ele é e por que veio a esta escola, e rapidamente descobrem que Hitomi está em perigo por causa de Anne, então eles saem para procurá-la. Enquanto isso, enquanto Anne está vencendo a luta, ela diz a Dina que quer vingança contra a humanidade por ter levado sua espécie à extinção. Mas enquanto ela faz seu monólogo, Dina encontra uma abertura e destrói sua lança com suas poderosas mandíbulas. De repente, um mamute aparece que Anne imediatamente reconhece como o líder da Aliança das Espécies Extintas. No entanto, enquanto este mamute gigantesco se aproxima com passos imponentes, ele repreende Anne por estar sendo mole com os humanos e proclama que exterminará a raça humana ele mesmo. Quando Jin e os outros chegam logo depois, Jin percebe que Anne é na verdade uma Neandertal e não uma humana, razão pela qual ela culpa os humanos pela extinção de sua espécie. Enquanto isso, é revelado que o colossal mamute lanoso era apenas uma ilusão, com o verdadeiro mentor por trás de tudo isso sendo Korimoto, uma pequena menina mamute cuja força imensa e aura extremamente poderosa a fazem parecer muito mais massiva. E apesar de sua pequena estatura, Korimoto nocauteia King e Dina sem esforço em questão de segundos. Com um pensamento rápido, no entanto, Jin consegue neutralizá-la temporariamente derramando um saco de bolinhas de gude que, eu acho, ele carrega consigo o tempo todo, o que Korimoto tem dificuldade para atravessar, já que elefantes naturalmente evitam pisar em objetos pequenos. E quando Jin revela que ele tem ainda mais bolas de gude por algum motivo que só anime pode explicar, Korimoto propõe resolver toda essa questão com uma luta de boxe contra Ranka, cuja vencedora ficará com Hitomi, o que novamente só anime pode explicar.
E enquanto as garotas se preparam para duelar, Ferrell repreende Jin por permitir que Hanka faça algo tão perigoso, mas Hanka diz à sua irmã mais velha que está determinada a vencer e exige que ela acredite nela também. Assim que as garotas entram no ringue, Kuro é revelado como o árbitro, já que zebras têm listras. E assim que a luta começa, Hanka corre confiante ao redor de sua oponente, mas a imensa força de Korimoto destrói tanto o ringue quanto a confiança de Hanka. Ela continua a desviar de todos os golpes de Korimoto, pois um único soco a destruiria completamente, e Hanka sobrevive por pouco ao primeiro round, salva pelo gongo. Enquanto isso, entre os rounds, Annie tenta convencer Korimoto de que os humanos não são tão maus como pensavam, citando a pura Hitomi como prova disso, mas Korimoto se recusa a ouvir. Quando o próximo round começa, Korimoto provoca Hanka para que baixe a guarda e utiliza essa abertura para socá-la diretamente para a estratosfera. Hanka é imediatamente nocauteada, mas de alguma forma se levanta toda machucada e ferida antes da contagem até 10. Jin então agarra Hanka, enche-a de esperança ao acariciar sua cabeça e elogiá-la como uma boa menina, enquanto ela encoraja a dar o seu melhor, e assim como um cachorro normal, ser elogiada a motiva. Mas apesar disso, quando a rodada final começa, Hanka leva um soco devastador no estômago, seguido por um gancho mortal que a nocauteia para fora do ringue. E este anime saudável sobre uma escola de animais de repente parece mais uma cena de luta de Baki. Mas quando Hanka está inconsciente no chão, toda a escola aplaude apaixonadamente para que ela se levante, incluindo Jin. E ela milagrosamente salta de volta para o ringue com uma força e determinação renovadas para vencer esta luta. Enquanto isso, Annie continuará a implorar a Korimoto que reconsidere seus sentimentos sobre os humanos, mas quando ela se recusa, Annie não tem escolha a não ser acabar com sua amizade, o que destroça Korimoto ao lembrar de como as duas se conheceram e se uniram por seu ódio compartilhado pelos humanos. Hanka então avança e acerta Korimoto com o soco mais fraco imaginável, mas uma despedaçada Korimoto simplesmente cai, pois não tem força nem vontade de se levantar, e assim, Hanka vence a luta contra todas as probabilidades para a admiração de toda a multidão e de todos os seus amigos. Após a intensa luta, Annie, Korimoto e o resto da equipe se reconciliam com todos e têm um momento agradável preparando refeições com o clube de culinária. E então a cozinha explode.